Os riscos ocultos dos veículos elétricos em subsolos. Por modismo, tendência de influenciadores wokes, ou pela política irresponsável patrocinada por políticos defensores da ecologia do salve os pinguins da Amazônia, síndicos e gestores prediais estão inserindo carregadores de veículos elétricos em garagens posicionadas em pavimentos subsolos. Saiba quais são os riscos desta prática e como síndicos, gestores, investidores, moradores, usuários estão colocando em risco a vida e o patrimônio de todos os demais. Vamos explorar as seguintes questões nesse vídeo. Você acredita na ventilação existente no seu subsolo? Vamos falar da real situação da ventilação em subsolos. Vamos falar do mito do uso de lonas salvadoras e da extinção improvável de um incêndio em subsolos. E as seguradoras com isso? Como você deve proceder para não descumprir as leis vigentes e perder a indenização dos seguros contratados? Fique comigo, pois eu sou Carlos Cota, você está na Universidade do Fogo, seu canal de informações especializadas em engenharia de incêndio para a proteção à vida e ao patrimônio. Aqui é maior, e aqui é maior, e aqui é maior, né? Isso aqui é o que está. Vamos falar do problema da ventilação em subsolos. Eu acho que a grande maioria da população não sabe que o valor que é adotado aqui no estado de São Paulo para subsolos, para o critério de ventilação, é o seguinte: 0,006 metros quadrados de área de ventilação natural para cada metro cúbico. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, 1 metro cúbico são 1 milhão de centímetros cúbicos. Para esse 1 milhão de centímetros cúbicos, nós temos esses dois cartões de visita da minha empresa, que representam a área de ventilação exigida. A área de ventilação exigida para 1 milhão de centímetros cúbicos de um ambiente, subsolo, é a área deste cartão. Então, para cada 1 milhão de centímetros cúbicos, eu tenho esta área de 7,5, mais ou menos 7,6 por 7,6, que vai dar esse fator aqui, que é aceito pelos corpos de bombeiros e pelas prefeituras, na sua grande maioria. Ele fala na legislação que é de ventilação, subsolo, que atender a esse critério. Serve para alguma coisa isso? Não. Não existe uma comprovação. Principalmente se nós fizermos comparações com países de primeiro mundo, nem é aceito ventilação natural em subsolo. Não é aceito. Ventilação sempre em subsolos são feitos através de ventilação mecânica, com critérios muito superiores a esses. Então, nós temos duas importantes características que devem ser apresentadas. Primeiro, a ventilação por conta da movimentação do veículo. Então, você entra com o veículo, se desloca e vai achar uma vaga ou vai estacionar na sua vaga. Você, ao longo dessa movimentação, o seu escapamento está soltando gases tóxicos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, são os produtos ali da combustão, né? Se o seu catalisador estiver em ordem, inclusive. Se tiver feito manutenção adequada, então você está soltando ali uma quantidade desses gases. Vários veículos se deslocando, esses gases ficam ali acumulados. Então, não acreditem que esse fator de ventilação vai conseguir exaurir todos esses gases. Primeiro, porque nós temos várias interferências, os veículos a grande maioria hoje são de vans, então são obstáculos, nós temos pilares, nós temos vigas que dificultam tremendamente qualquer movimentação de ar natural nesse subsolo, ainda mais com esse valor ridículo que é aceito. Se já não serve para fazer a salubridade, porque a gente fala em salubridade quando estamos falando dessa movimentação de veículos, né, normal, ou seja, é um ambiente insalubre para quem está naquele ambiente, é insalubre, todo estacionamento em subsolo é um ambiente insalubre. Agora, o que dirá no incêndio? Um incêndio em que são emitidos volumes enormes de gases tóxicos, fumaça densa,
E a quantidade de extração necessária é enorme. Em países de primeiro mundo, nós temos de 5 a 6 trocas de ar mecânicas. Então ele pega todo aquele volume e troca de 5 a 6 vezes para manter a salubridade. E quando a gente fala em incêndio, ele troca aquele ar de 10 a 15 vezes. Ele troca todo aquele volume daquele ar de 10 a 15 vezes por hora. Então, para vocês terem mais ou menos uma ideia da preocupação que é você ter subsolos com veículos. Em resumo, não acredite no valor de ventilação natural que você tem no subsolo. Não resolve para a sua salubridade, para a salubridade das pessoas que utilizam esse subsolo, não resolve no caso de incêndio para veículos a combustão e, pior ainda, não resolve para incêndios em veículos elétricos. Tem muita gente no mercado falando a respeito de uma lona salvadora, a lona que resolve e consegue controlar um incêndio em veículos elétricos, porque ela abafa o incêndio e tudo mais. Então não acredite nessa balela. Nós vamos mostrar um vídeo para vocês aqui, em que existe todo um procedimento, um protocolo estabelecido para você utilizar esse tipo de equipamento de contenção a um incêndio a veículos elétricos. É um dispositivo novo, porque o risco do veículo, incêndio em veículo elétrico é muito grande e é impossível de se apagar este incêndio porque ele não depende do oxigênio. Então você está ali colocando uma lona para tentar diminuir a propagação de incêndio no próprio veículo, nos bancos, nos estofamentos, no painel, nas fiações e tudo mais, mas você não consegue fazer estancar o incêndio onde estão as células de bateria, porque ela não precisa de oxigênio para continuar queimando. Inclusive, se te jogar dentro d'água, esse veículo elétrico, se afundar esse veículo na água, ele vai continuar lá tendo a fuga térmica, né, chamada fuga térmica, até acabar a energia, esgotar a energia. Pode demorar horas, dias, 30 dias, muitas vezes até, que são as regras de segurança aí para você fazer o controle deste tipo de incêndio em veículos elétricos. Então, nós vamos mostrar um vídeo aqui para você verificar quais são todas as condições e os protocolos para que você possa utilizar essa lona. Então, o pessoal acha que é fácil chegar num veículo elétrico e colocar essa lona. Imagina no seu estacionamento que você não consegue nem abrir a porta, porque tem tanto carro do seu lado, que você, a sua esposa, a namorada, tal, na hora que chega para abrir a porta, tem que abrir a porta com cuidado, porque não tem nem espaço para você conseguir sair do veículo. Pilares, veículos maiores, tal, que estão posicionados ali, as vagas são diminutas. Então, imagina você tentar chegar com uma lona que pesa 30 quilos, 35 quilos, ou seja, é uma situação bastante complicada para quem não tem expertise, não tem os equipamentos apropriados, não é treinado, não tem protocolo, e estão querendo colocar isso na responsabilidade de brigadistas. Brigadistas, fujam disso, não aceitem essa situação, porque você não tem condição técnica para fazer o controle deste incêndio. Nenhum corpo de bombeiros no mundo apaga incêndio em veículos elétricos. Eles removem o veículo e colocam em algum outro terreno e deixam lá o veículo por algum tempo e vão acompanhar o que vai acontecer removendo o veículo daquela área de risco. Tá? Porque jatos de quase 800 graus Celsius são lançados na periferia desse veículo, muitas vezes jatos de 10 metros, tá? Com 800 graus. É impossível você se aproximar desse veículo. Se já seria difícil num veículo a combustão por conta da toxicidade da fumaça, imagina multiplicado por 10 essa toxicidade por conta dessa fuga térmica e desses novos componentes químicos, desses elementos químicos, desses compostos químicos que são oriundos dessa fuga térmica das baterias elétricas. Então, é extremamente complexo, extremamente complicado, e se você tentar se aproximar sem o aparato, sem todas as proteções que nós vamos mostrar no vídeo, você vai morrer, E o risco para com os outros veículos, então você mora num prédio residencial e tem a intenção, ou já instalaram um recarregador aí do seu lado, afaste-se, tente mudar de vaga ou tente colocar o carro em outro lugar, porque quando acontecer um problema, vai ser grave e você vai perder o seu veículo ou pode perder a sua vida. E brigadistas, não tentem chegar perto desses veículos. Fique distante, tente controlar jogando água com
com a mangueira dos hidrantes, o que der para você fazer, mas muito distante, bem distante, tentando diminuir aí a propagação do incêndio, mas esqueça que você não vai conseguir extinguir esse incêndio, tá? Espere as equipes aí de bombeiros profissionais que vão tentar fazer a contenção. Vão gastar água pra caramba, porque já existem casos de comandantes de bombeiros em outros países em que ele gastou para um combate a incêndio num ambiente externo, hein? Um veículo elétrico num ambiente externo. Estava na rua o veículo, estava pegando fogo o veículo elétrico, e ele gastou a quantidade de água para o combate a este veículo elétrico, o que ele não gasta em um mês de combate de todos os incêndios naquele distrito dele, que ele protege. Então, a quantidade de água é enorme. Então, esqueça inclusive da sua reserva de incêndio aí que você tem nesses prédios, que fatalmente você vai gastar toda essa reserva. Então, tem que fazer um controle muito grande aí da quantidade de água que você vai colocar para fazer essa tentativa de contenção, para você não gastar toda essa água aí. Mas fatalmente você vai gastar toda essa água até muitas vezes antes da chegada das equipes de emergência. A última dica que nós vamos falar aqui nesse vídeo está relacionado com seguradoras, o atendimento de legislações e você acreditar no AVCB, no Auto de Vistoria dos Corpos de Bombeiros. Primeiro, você tem um projeto aprovado para um subsolo que é para estacionamento de veículos movidos a combustão. Esta é a tecnologia que nós temos para as legislações em vigor, veículos a combustão, cujos incêndios são conhecidos e podem ser controlados através de combates, porque já existem protocolos adequados de combate a incêndio. Agora, com veículos elétricos, como nós falamos, é impossível você apagar um incêndio. Portanto, você está inserindo dentro da sua edificação, que já tem um projeto aprovado, um novo risco. Recarga de veículos dentro de subsolos, não existe nenhum critério de aceitação nas legislações vigentes. Você está alterando o risco. É como se você inserisse um depósito, um escritório dentro do subsolo, um teatro dentro do subsolo, um local de reunião de público que seja, no subsolo. Você está alterando aquele risco que era um estacionamento, uma garagem, para outro risco. Então, você está alterando as características de aprovação do projeto. E isso já está regrado na legislação dos Corpos de Bombeiros. Você está alterando o risco e, por conta de você alterar o risco, é obrigatório você informar o órgão público dessa alteração de risco. E mais, você tem que fazer uma análise de risco. Você tem que ter um profissional altamente capacitado, altamente especializado, e nós temos na Universidade do Fogo um banco de especialistas justamente para isso. Nós fazemos análise de risco, estamos acostumados a fazer essa análise de risco, inclusive, para esses subsolos, que é a grande demanda hoje, por desconhecimento, como nós estamos falando no vídeo. Mas quando descobrem qual é o tipo de proteção que você tem que colocar, o pessoal muitas vezes não quer fazer, ou não quer seguir adiante, ou muda o posicionamento desses pontos de recarga de veículos. Porque, certamente, a análise de risco vai resultar em diversos sistemas de proteção contra o incêndio, passivos e ativos, necessários de serem implementados na sua edificação. Então, elementos de compartimentação, sistemas de detecção para avisar um princípio de incêndio, sistemas automatizados de contenção e diminuição de temperatura. Como é que ficam esses elementos tóxicos que vão estar juntos desta água? Para onde vai essa água tóxica que vai ser carreada aí? Quer dizer, não pode ser jogada em qualquer lugar. Como é que você vai fazer essa contenção dessa água que certamente é muito tóxica? Você não pode jogar aí, né, no esgoto, porque o tratamento fica impossível de se fazer o controle. E a questão do controle da fumaça nesses ambientes, porque se nesse ambiente já existe uma deficiência de ventilação, você vai ter que criar uma condição de fazer uma extração de fumaça adequada para que o incêndio até possa ser visto pelas equipes de emergência, né, do estado que vão chegar para fazer a complementação do trabalho. Então, são várias e várias proteções, como eu disse, passivas e ativas, que tem que ser estudado dependendo da situação, inclusive rotas de fuga tem que ser estudadas, adequadas, sinalizações. Então tem uma infinidade de questões que devem ser
tratadas numa análise de riscos. E principalmente você tem que saber que seguradoras elas não vão pagar, né, as indenizações porque você mudou o risco. Simplesmente você mudou o risco lá em um estacionamento, agora virou uma estação de recarga. Imagina se isso está dentro do seu contrato com a seguradora. Então nós também fazemos essa intermediação, conversamos com as seguradoras, nós vamos tratar essas questões também para que a seguradora não deixe de pagar o prêmio, né, não deixe de pagar a indenização no caso de algum incêndio, porque nós já fizemos a análise de risco e nós já fizemos as proteções e as mitigações necessárias e aprovamos isso junto aos órgãos técnicos para que você não fique desprovido. Portanto, nesse vídeo rápido, nós passamos 3 informações extremamente importantes relacionadas com a ventilação, para que você saiba que você está desprotegido já hoje, você já está desprotegido em relação à ventilação do seu subsolo. Nós falamos também a respeito de não acreditar em soluções miraculosas, como o caso da lona, e achar que o seu brigadista está capacitado e que ele pode fazer combate a incêndio em veículos elétricos, o que é impossível de ser feito, e pior ainda em subsolo. Retirar esse veículo do subsolo aí, se ele ainda estiver em incêndio, é muito complicado. E nós também estamos preocupados para que os síndicos e os gestores prediais não sejam pegos de surpresa e sejam responsabilizados civil e criminalmente por estarem descumprindo os regramentos legais por conta da instalação de recarregadores elétricos em subsolo.